Povo de Deus, saudações de paz. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero compartilhar, depois de algum tempo aí, descansando vocês. Queria, nesta tarde de quarta-feira, deixar uma mensagem, mais uma vez, de instrução a respeito de oração para quem gosta de Bíblia. O texto que eu queria fazer alusão se encontra em São Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 7. E orando, diz Jesus: não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração, meu irmão, ela é algo que precisa brotar de um coração sincero. A oração, ela precisa de fato ter simplicidade, porém contudo verdade. Na oração, verdade e coração estão sempre no centro. A substância, a importância, o coração da oração. Esses são alguns dos principais subsídios, recursos, das principais características da oração. Não há possibilidade de oração sem que oremos realmente com toda a simplicidade, realidade e verdade. Perceba que Jesus está dizendo aos discípulos: não useis de vãs repetições como os gentios. Orar sem oração, meu irmão, entenda o trocadilho. Orar sem oração, como é comum, popular, enganador e vão. Não useis de vãs repetições. A oração, queridos, ela é luta. A oração custa algo. Existe uma dimensão de batalha na vida daqueles que oram. A oração que não custa nada, nada alcança. Repito, a oração que não custa nada, nada também irá alcançar. Recentemente nós dizíamos sobre a necessidade de consagrarmos nossas primeiras horas do dia a Deus em oração. E dizíamos ali uma frase de John Bunyan, um grande homem de Deus: se fugirmos de Deus nas primeiras horas da manhã, dificilmente o encontraremos durante todo o dia, disse John Bunyan. Quando consagrarmos as primeiras horas do nosso dia ao Senhor, todo o restante e as suas demandas e tarefas também o serão. Então, meu irmão, não useis de vãs repetições. A oração custa, a oração ela precisa ser sincera. Não é à toa que as orações são chamadas de luta, pois ela é a maior de todas as batalhas, meu irmão. Quem realmente tem uma vida de oração sabe do que eu estou falando. Há grandes empecilhos e os mais inveterados inimigos, eles se ajuntam para nos impedir. Eles planejam, eles se coadunam, eles fazem motim contra a oração, se assim podemos dizer. Escute, meu irmão, poderosas forças do mal lançam-se contra o nosso lugar de oração, nosso lugar secreto de oração. Inimigos fortes estão entrincheirados perto do nosso lugar de orações, nos recônditos, nos lugares secretos onde se fazem orações. Mas escute em nome de Jesus nesta tarde: o inferno precisa sentir e ser golpeado, cambalear, tombar,
pelo poder da oração do povo de Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele ensina aos Efésios que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Os inimigos, eles estão entrincheirados, meu irmão, contra o lugar de oração. Mas a oração precisa vir de um coração sincero, custar para nós de fato. Não podemos fazer orações vãs, frívolas, vazias, vãs repetições, como Jesus dizia. E eu vou finalizar com um dos critérios mais importantes que nós entendemos como fundamentais na vida de alguém que tem uma vida de oração. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça ao humilde. Se há algo que atrai a alma que ora para mais próximo de Deus, é a humildade de coração, querido. E o que dá asas ao coração na oração é a humildade dos pensamentos. Por isso que 1 de Pedro 5:5 diz que Deus abomina, Deus luta, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu finalizo, meu irmão. Se examine, peça ao Espírito Santo para que o orgulho, a autoestima, a autoexaltação não fechem as portas da oração. A oração precisa ter fervor. Uma oração sem fervor é como o sol sem calor, ou a luz, ou uma flor sem a sua beleza ou fragrância. Seja humilde na oração, seja sincero na oração, reconheça o poderio, reconheça o senhorio do seu Deus. Não useis de vãs repetições, como faziam os gentios, porque achando que por muito eles falarem, seriam ouvidos. Deus ama um coração humilde. Não desista do lugar de oração. Peleje, lute. Há uma guerra, há um levante dos nossos adversários para nos impedir de orar. Mas persevere. A oração que não custa nada, nada ela alcança. Eu finalizo te abençoando nesta tarde, abençoando sua casa, seus sonhos, planos, propósitos e projetos, declarando que Deus está no comando de tudo. Para quem gosta de Bíblia, Deus te abençoe e fica na paz.